Hoje, o meu objetivo na pregação da palavra de Deus é justamente falar sobre o valor de se congregar, o valor de fazer parte de uma igreja local. É verdade que nós temos vivido em tempos difíceis, a gente já tem falado isso sempre. Nós temos falado sobre um tempo difícil de se viver no mundo, um tempo difícil também de você ser cristão. Muita gente hoje diz que se congregar foi um ato criado, uma convenção apenas da igreja. De que o indivíduo ele pode ser igreja na sua casa, no seu trabalho, sozinho. Então minha proposta hoje é desmistificar isso e provar que isso passa muito, mas muito longe, para não dizer que é uma heresia da palavra de Deus. Quero lhe provar hoje, biblicamente falando, que você fazer parte de uma igreja local, você se congregar, é a expressão visível de você ser uma igreja universal. E toda vida que eu falar de igreja universal, eu não estarei me referindo à igreja do Edir Macedo, obviamente. Quando eu falar sobre igreja universal, eu me refiro à reunião de todos os crentes em todo o mundo. Nós fazemos parte de uma igreja universal. Nós fazemos parte do povo de Deus. Mas esse povo de Deus, ele faz parte de uma igreja local. Não existe povo de Deus que não faça parte de igreja local. E isso é muito claro até mesmo para um descrente, que quando você diz, eu sou crente, a primeira coisa que ele pergunta é, qual é a tua igreja? E eu não sei por que os crentes inculcam isso na cabeça, que não se deve congregar, ou que não tem valor nenhum congregar. E nós vamos aprender hoje as razões, porque muita gente pensa assim, e comprovar biblicamente falando, que isso não tem nenhum apoio e nenhum fundamento na palavra de Deus. E o texto para a nossa meditação de hoje é o texto de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler do verso 19 ao verso 27. Hebreus, capítulo de número 10, dos versos 19 aos versos 27, ao verso 27. Vai nos dizer assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Vamos orar mais uma vez. Feche sua Bíblia. Vamos orar. Pai amado e querido, rendemos graças ao Senhor. Obrigado a Deus pelo imenso privilégio que temos de estar neste lugar, em uma igreja local. Podendo adorar o Teu nome, podendo aprender mais do Senhor,
podendo nesta noite e em uma igreja local ouvir a tua voz. Poder desfrutar, ó Deus, na igreja local da comunhão dos santos. Deus bendito, prepara os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a acolher a tua palavra que será semeada dos nossos corações hoje com mansidão. Aparta de nós a dureza de coração, ó Deus, e nos dê um coração manso, humilde, submisso à tua palavra. Nos dê, ó Deus, um ouvido pronto a ouvir a tua voz. E que sejamos tardios no irar com a tua palavra. Pai, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, para falar à tua igreja aquilo que procede da tua palavra. Bloqueia-os, ó Deus, se porventura eu disser alguma coisa de mim mesmo. Senão, ó Deus, toda a reflexão da tua palavra. Que saiamos hoje daqui edificados, comprometidos com a tua igreja local, entendendo o valor e reconhecendo, ó Deus, que ela é a expressão da Igreja Universal do Senhor. Pois assim, ó Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos pela tua palavra e por esta noite, no nome de Jesus. Amém. Amados, ontem nós tivemos um imenso privilégio de passarmos a madrugada reunidos nesta igreja. Nós começamos ontem a nossa vigília, 10 horas da noite, e nós a encerramos 5 horas da manhã. Foi um tempo muito agradável, um tempo de louvar a Deus, um tempo de orar, de falar com Deus, um tempo de ouvir sua palavra. Como é maravilhoso. Isso só foi possível, irmãos, porque existe uma igreja local, onde nós podemos sair de nossas casas e vir para cá, estar com os nossos irmãos e ter uma noite inesquecível para todos aqueles que vieram, que participaram. Portanto, eu quero, como eu já disse, eu quero nesta noite, o meu objetivo é falar com os irmãos sobre o valor de congregar-se. E eu quero usar esse texto para expressar e passar para os meus irmãos as inúmeras razões, os inúmeros motivos que nós temos para nos congregar. O primeiro dele é porque a palavra de Deus diz isso. No verso 25 ele vai dizer: não deixemos de nos congregar. Esta é uma palavra que o autor de Hebreus, ele se dirige ao povo de Deus, e ele não coloca como algo opcional. É um mandamento de Deus. Não deixemos de nos congregar. Então essa é a primeira razão pela qual nós não devemos deixar de nos congregar. Porque a palavra de Deus diz. E a palavra aqui é congregar, é isso mesmo que quer dizer igreja local. Congregar, estar reunido, participar de uma igreja local. Você pode procurar no dicionário grego que você quiser. A palavra congregar quer dizer isso. A reunião do povo de Deus, a assembleia, a reunião, o se congregar, o estar reunido, igreja local. Tudo isso são sinônimos da palavra congregar. Então, a recomendação bíblica é que nós não devemos deixar de nos congregar. Essa é a primeira razão. E existe uma razão de ser. Existe uma razão do autor bíblico dizer que nós não devemos deixar de nos congregar. E a razão pela qual nós não devemos deixar de nos congregar é aquela que eu disse, que eu espero que fique bem claro para você nesta noite. Que a expressão da Igreja Universal, ela é manifesta na igreja local. Essa é a razão pela qual o autor bíblico ele diz que nós não podemos nos deixar de congregar. Porque a expressão da Igreja Universal, ela é manifesta na igreja local. E é só nós olharmos para o Novo Testamento e nós testemunharmos isso, nós testificarmos isso. Se você olhar o Novo Testamento, você vai ver a expressão significativa da igreja local. Se não, vejamos. Todo mundo sabe que o Novo Testamento ele é composto por quantos livros? 27. Esse Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Tirando os 4 primeiros,
que se trata, não vou dizer uma autobiografia de Jesus Cristo, mas a ideia dos evangelhos é de fato falar de Cristo, narrar Cristo, falar sobre o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. Mas tirando esses 4 livros, você consegue perceber todo o resto, todos os outros livros, eles foram empregados para a ideia de igreja local. Se não, vejamos, para quem foi que Paulo escreveu? Para as igrejas locais. Paulo escreve para as igrejas locais, para resolver problemas de igrejas locais. Se igreja local não fosse importante, Paulo não teria escrito, Paulo não teria passado tantas lutas e tantas tribulações como passou por amor à igreja local. Quem teve o privilégio de estudar aqui na igreja, nas escolas bíblicas, pôde acompanhar os nossos estudos nas cartas paulinas, em algumas que nós fizemos, como Paulo era zeloso pela igreja local, como Paulo se desprendia pela igreja local, como Paulo se desgastava pela igreja local. As trocentas coisas que Paulo passou na vida, no ministério, em benefício, em prol da igreja local. Se a igreja local não fosse projeto de Deus, não fosse a expressão da igreja universal do Senhor, Paulo há muito tempo teria dito, meus irmãos, que vocês se virem. Ou então Paulo teria dito, quando ele escreve para resolver problema de conflito entre os irmãos, ele teria dito, meus irmãos, fecha essa porta e cada qual vai para sua casa e cada qual segue sendo crente. Ele teria dito isso, era mais fácil. Mas Paulo não faz isso. Muito pelo contrário, Paulo escreve para resolver os conflitos, porque os irmãos não podem deixar de se congregar. Porque os irmãos não podem deixar de se congregar. Então essa é a razão. Então você percebe claramente as expressões do Novo Testamento. Paulo escreve para igrejas. Paulo escreve para Timóteo, um pastor de igreja. Aí você chega no Apocalipse, você pensa que é só falar de revelação, mas você escreve que Deus disse, João, escreve tudo o que você está vendo e manda para as igrejas, Éfeso, Filadélfia, e tantas outras que ele mandou escrever para igrejas locais. O livro de Apocalipse foi escrito para essas igrejas locais. João tinha que levar para as igrejas locais. Para as igrejas locais. Então perceba que todo o Novo Testamento, ele tem como base o desenvolvimento da igreja local. Porque, como eu acabei de dizer, a expressão da igreja universal é a igreja local. O plano de Deus, o plano da glória de Deus, em manifestá-la por meio de sua igreja na terra, está ligado, meus irmãos, à igreja local. Foi esse o caminho que Deus escolheu. Foi esse o caminho que Deus escolheu, manifestar a sua glória através da igreja local. Portanto, meus irmãos, negligenciar esse projeto de Deus, é negligenciar esse plano da glória de Deus. Porque a expressão de Deus, da igreja universal, é manifesta na igreja local. E como eu disse, até um descrente percebe isso. Até um descrente percebe isso com clareza, como eu falei. Se você disser para ele, eu sou crente, a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira pergunta que ele vai fazer é essa: qual é a igreja local que você se congrega? E se você disser para o descrente que não está se congregando em igreja nenhuma, ele vai olhar assim, você é crente? O próprio descrente tem essa mentalidade. Porque isso é claro nas Escrituras, que não existe crente universal que deva estar sem se congregar. Eu não estou dizendo que o indivíduo, por alguma razão em que ele não esteja se congregando, ele não seja crente. Você precisa analisar as circunstâncias e a situação. Mas, de fato, todo crente que entende que pode se congregar e que sabe que, biblicamente falando, ele precisa e deve, porque é mandamento bíblico, se congregar. Porque a igreja local, a expressão da igreja universal de Deus, ele jamais vai deixar de se congregar. Ele jamais vai deixar de se congregar. Porque ele vai entender que isso é projeto de Deus. Isso passa longe de ser uma convenção do homem. Isso passa longe de ser uma convenção da igreja em si, para atrair fiéis. Isso é projeto de Deus. Se nós acabamos de ler na palavra de Deus, verso 25, não deixemos
de nos congregar. É bíblico, é mandamento de Deus. Ninguém está aqui à toa por convencimento de ninguém, não. Estamos aqui porque a palavra de Deus assim o diz, que nós devemos nos congregar. Portanto, nós precisamos enxergar isso com clareza. Porque se nós não estivermos comprometidos com uma igreja local, nós não estamos andando segundo a vontade de Deus. Eu vou repetir. Se nós não estivermos comprometidos com uma igreja local, que é o projeto de Deus para a manifestação da sua glória, nós não estamos andando segundo a vontade de Deus. Como eu disse, até um descrente percebe isso. E você mesmo também percebe isso. Se você conhece algum crente que não se congrega, você sabe que ele não está bem. Você sabe que ele precisa se congregar. Porque é mandamento bíblico. Porque é isso que a palavra de Deus diz que devemos fazer. É na igreja local, meus irmãos, que nós nos desenvolvemos como cristãos. Por isso que ela é importante. Por isso que nós não podemos nos deixar de congregar. E eu vou já para o texto, mas vou deixar um pouco mais para frente. Mas eu quero aproveitar para falar sobre essa ideia. Porque é na igreja local que nós nos desenvolvemos como cristãos. É na igreja local que nós aprendemos. Porque na igreja local é lugar de ensino. Na igreja local é lugar de aprendizado. Na igreja local é um lugar apropriado para o desenvolvimento dos dons. Você precisa entender que o Senhor dispensa dons à sua igreja. E é através do ajuntamento, é através do se congregar, que nós somos edificados. Através do exercício dos dons que Deus vai concedendo a cada um dos irmãos. Por isso congregar é importante, porque Deus dá os dons não para benefício próprio, mas para a edificação do outro. Ninguém recebe dom para a edificação de si mesmo. É contrário à proposta de dons de Deus. É só você ler Romanos 12. É só você ler a carta de Efésios que você vai aprender isso. É só você ler 1 Coríntios que você vai aprender isso. Que os dons não nos foi dado para o exercício de nós mesmos. Por isso você não pode ser igreja em casa. Porque o dom que foi dado para você não é para você mesmo, mas é para a edificação do outro. O meu dom edifica você e o seu me edifica. E todos nós somos edificados. Isso só é possível na congregação. Isso só é possível no ajuntamento. Isso só é possível nós juntos. Não tem condições de ser sozinhos. Por isso que a igreja local, ela é extremamente importante. Porque ela é um lugar de ensino, ela é um lugar de aprendizado, ela é um lugar de desenvolvimento dos nossos dons. Nela nós aprendemos como a servir ao Senhor. Nela nós cumprimos as ordenanças. Quem de nós pode cumprir as ordenanças e vai ceiar sozinho em casa? Você vai pegar o pão e o cálice, você vai fazer sua própria ceia. É na igreja local que nós cumprimos as ordenanças. Eu vou me batizar a mim mesmo, eu vou ali no rio, vou dar um mergulho, eu me batizo. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamais você pode fazer isso. É na igreja local que você faz isso. Porque é na igreja local que Deus institui e levanta líderes para isso. Então perceba, é na igreja local que tudo isso é feito. Nela nós aprendemos a servir ao Senhor. Nela nós cumprimos as ordenanças. Porque esse é o projeto de Deus para a igreja local. É por isso que Deus levanta na sua igreja pastores, líderes, para pastorear o rebanho dele, da igreja local. Quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo é um pastor de igreja local, da igreja de Éfeso. Então perceba, Deus levanta homens para cuidar da sua igreja local. E é preciso se congregar para que o pastor exerça aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Bem assim como os outros irmãos, os dons que Deus tem dado e tem levantado para a igreja local, para a edificação da igreja. Porque isso é projeto de Deus. É projeto de Deus. Portanto, meus irmãos, quando a gente fala sobre que nós não devemos deixar de nos congregar, precisamos entender que isso é mandamento bíblico de Deus. Isso também nos remete a uma outra palavra, que está intrinsecamente ligado com esse mandamento bíblico de Deus. A palavra comprometimento. A palavra comprometimento, ela está intrinsecamente ligada à ideia do se congregar. O comprometimento com a igreja, ela não é meramente uma presença. Isso é o mínimo que a gente pode fazer em uma congregação.
se fazer presente. Se você não vier, como é que você vai se congregar? Então, a mínima coisa que você pode fazer para se congregar é vir. Como é que você disse que se congrega, mas se você não vem para participar da congregação? Fica um tanto quanto contraditório. Então, o mínimo que nós precisamos fazer para se congregar é vir, é ter comprometimento. E o comprometimento não é meramente uma presença, mas tem muito mais a ver com a nossa participação ativa no crescimento e na santificação do corpo no qual nós fazemos parte. Se é que nós fazemos parte. Se nós de fato fazemos parte do corpo, então deve haver um comprometimento. Porque nós somos chamados para ter uma participação ativa no crescimento e na santificação do corpo de Cristo. Por isso nós precisamos cuidar de como nós temos caminhado na nossa vida como igreja local. E aí, como eu falei, quero fazer toda essa introdução para levar os irmãos até o texto, porque o texto ele vai falar sobre outras razões que nós podemos e devemos nos congregar. Mas eu quis fazer essa introdução porque, como eu disse, infelizmente a gente tem vivido em tempos difíceis, onde a falta do comprometimento tem comprometido a ideia do se congregar. Muita gente, pela falta de compromisso, tem deixado de se congregar. Isso não deve ser um empecilho para nós deixarmos de nos congregar. Nós precisamos entender que o sim, de fato, o comprometimento precisa haver para nós nos congregarmos. E que nós não podemos deixar de nos congregar pela falta dela. Muitas vezes os que não querem compromisso, eles alegam ser igreja sem se congregar. Mas como eu disse, isso é impossível. Eles alegam que podem ser igreja nas suas casas, nos seus trabalhos e assim por diante. Mas eles esqueceram uma coisa, que a palavra igreja, ela não é no singular. Ela é no plural. Você não pode dizer eu sou igreja. Não. Nós somos igreja. A palavra igreja, ela é no plural. Ela jamais é no singular. Ninguém é igreja, você é membro. Nós somos o corpo de Cristo. Nós juntos somos o corpo. Você é apenas parte dele. E que somente juntos nós podemos dizer que somos o corpo de Cristo. Assim também a igreja. Por isso ninguém pode ser igreja isoladamente. Nós só somos igreja quando nós estamos juntos. E isso é projeto de Deus para as nossas vidas. O problema é que, no geral, esses que dizem que são igreja em casa, no trabalho, em todos os lugares, eles não são coisa nenhuma. Olhe para a vida desses. Não dão testemunho em casa de crente, não dão testemunho na escola de crente, não dão testemunho no trabalho de crente. Na verdade, eles só querem se esconder através da sua falta de compromisso. E eles ficam dizendo que não precisa se congregar, porque são igreja em qualquer lugar. Veja a vida desses. São péssimas referências para a geração posterior. E o ruim é porque através desses vai surgir uma nova geração que diz que pode ser igreja sem se congregar. E os filhos vão pegar o mesmo caminho, achando que são igreja, sem poder se congregar. Porque aprenderam com os pais que podem ser igreja sem se congregar. Nós não podemos, irmãos, nos congregar sem vir e fazer parte de uma igreja local. E muita gente acha que a internet, ela substitui a igreja local. A gente tem passado por esses problemas. Muita gente acha que a internet é um lugar que você substitui a igreja local. E acabou que se tornando crentes fast food. Crente fast food é assim. Ele está com algum problema. Estou com problema de ansiedade. Aí ele vai lá no computador, pregação de ansiedade. Ele escolhe o tipo de sermão que ele quer. Mas jamais ele vai procurar o sermão que combate o pecado dele. Esse é o tipo de crente de internet. E que acha que pode ser igreja na internet.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A igreja passou sendo igreja sem internet há mais de 1900 anos. Quando não havia internet, a igreja continuava sendo igreja. E você só podia aprender de Deus se você viesse à igreja. Você só podia ouvir um sermão se você viesse à igreja, porque não tinha internet. E agora o camarada vem querer me dizer que pode ser igreja em casa na internet? E os 1900 anos de igreja? Você só aprendia se você viesse à igreja. A internet é uma convenção nova. E nós não podemos nos moldar a ela. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 12, que nós não podemos nos conformar a este século, mas transformar pela renovação que é na nossa mente. Não substitui a igreja local pela internet, porque a internet não é igreja local. Não é igreja local. Nela você não tem comunhão com ninguém. Nela você só escuta as pregações que você quer. Aqueles que não têm compromisso com a igreja local, eles quando chegam em uma igreja local, sabe o que é que eles esperam naquela igreja local? Compromisso. Eles não têm compromisso. Mas quando eles chegam à igreja local, ele espera ver compromisso. Se torna uma grande ironia para si mesmo. Porque eles esperam ver compromisso em uma igreja local, a qual eles frequentam. Sendo que eles mesmos pregam que não precisa ter compromisso. E ainda digo mais, se ele chegar em uma igreja onde não tiver compromisso, ele vai dizer, mas esse pessoal não tem compromisso não, né? Ele não tem compromisso nenhum, mas ele quer chegar a uma igreja local e quer que tudo esteja em ordem. Quer que todo mundo tenha compromisso, menos ele. E ele ainda critica quem tem compromisso e quer ter compromisso. Perceba a grande ironia. Se ele chegar numa igreja e na hora do culto não tiver culto, o pessoal diz, não vai ter culto não, o pastor não veio, o pessoal que toca não veio, o zelador não veio para abrir a igreja. Olha que povo sem compromisso. Para um bom funcionamento de uma igreja local, é preciso ter o quê, irmãos? Compromisso. É preciso ter compromisso. Sem isso, meus irmãos, não tem como haver crescimento entre nós. Sem compromisso. É preciso todo mundo vestir a blusa do compromisso para que todos nós sejamos edificados como igreja local. Então, acaba se tornando uma grande ironia, porque esses que pregam que não precisa ter compromisso, eles esperam ver na igreja local compromisso. Eles se beneficiam da estrutura proporcionada pelos dizimistas que mensalmente têm compromisso com o Senhor de sustentar o trabalho da igreja local. Aqueles que criticam os que têm compromisso, eles se beneficiam daqueles que têm compromisso. Porque ele não quer ter compromisso nenhum com Deus. Ele não quer ter compromisso com a igreja local. E por isso ele optou por não ser dizimista. Mas é interessante que ele senta numa cadeira para ouvir a pregação na igreja local, que foi comprada pelos dízimos daqueles que têm compromisso. Se a igreja tiver ar-condicionado, ele se refrigera no ar-condicionado, que é proporcionado por aqueles que têm compromisso, que são dizimistas. Os seus filhos vão para uma sala bíblica para aprender de Deus, porque foi preciso pessoas que têm compromisso na igreja investir e continuar tendo compromisso para manter as salas para os filhos dele aprender sobre Deus. Ele não tem compromisso, critica quem tem compromisso, mas se beneficia dos frutos daquele que tem compromisso. Perceba a grande ironia de todas as coisas. Os que não têm compromisso, irmãos, são conhecidos. Esses mal aparecem na igreja. E justificam a sua ausência alegando que para ser igreja não precisa vir à igreja. É uma grande incoerência. Quem não vai ao trabalho não pode ser chamado de trabalhador. Quem não vai à escola não pode ser chamado de estudante. Mas quem não vem à igreja quer ser chamado de igreja. Se você consegue trabalhar 6 ou 7 dias na semana, se seus filhos conseguem ir à escola 5 dias da semana, por que você não consegue vir à igreja 2 dias na semana? Será que isso tem compromisso? Quem é membro do corpo de Cristo ama fazer parte de uma igreja local, ama estar em comunhão com seus irmãos,
ama servir ao Senhor pela igreja local. Ama servir ao Senhor pela igreja local. Meus irmãos, que privilégio fazer parte de uma igreja local. Sei que muita gente é desesperançosa pelo fato de haver pecadores na igreja local. Mas lembre-se de uma coisa. Foi por esses pecadores, como você, que Cristo os amou e se entregou por eles, para vivificá-los, para redimi-los, fazendo deles sua igreja, do qual ele é o corpo, do qual ele é a cabeça e nós somos o corpo. Portanto, dentre várias razões aqui já apresentadas, que mostra claramente o propósito de Deus quanto à igreja local, eu poderia passar a noite fazendo isso, porque, como eu disse, o Novo Testamento, ele inteiro, vai falar sobre a igreja local. A igreja local é a expressão da igreja universal. Mas eu quero meditar no texto lido, que revela mais uma dentre muitas razões pelas quais nós devemos fazer parte de uma igreja local. Acompanhe comigo o texto. Perceba que o autor bíblico de Hebreus, capítulo 10, ele não separa o ser crente de ser igreja local. Perceba que nós começamos a leitura no verso 19. Perceba como ele começa a ideia do crente em Deus, e ele rapidamente direciona para a igreja local. Olha a leitura. Ele começa falando do crente, do indivíduo pessoal. Ele diz, tendo, pois, irmãos, ele está falando aqui, obviamente, para os irmãos, para a igreja local. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme, perceba que ele usa sempre os verbos no plural. Ele está envolvendo mais pessoas. Ele está dizendo, aproxime-se. Ele está dizendo, aproximemo-nos, todos nós aqui, a congregação, irmãos. Guardemos nós, irmãos. Ele está dizendo, temos intrepidez, irmãos. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Verso 24, consideremo-nos. Ele está falando de nós, da congregação, da igreja, também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as obras. E não nos deixemos de congregar-nos. Perceba como ele está sempre se referindo aos irmãos da igreja local. Que nós temos o privilégio de ter acesso a Deus e que precisamos fazer isso em congregação, em comunhão, guardar juntos a fé, considerar uns aos outros, se achegar a Deus juntos. E por isso que nós não podemos deixar de nos congregar, porque precisamos fazer isso juntos. Perceba como há expectativas para nós. E o autor de Hebreus, ele vai deixar algumas recomendações pelas quais importa que a gente não deve deixar de congregar. Dentre várias desses versículos, quero frisar apenas duas, que é do verso 24 e a do verso 25. Que ele diz, consideremo-nos também uns aos outros. Perceba que a palavra consideração, ela está atrelada à igreja local. Como é que a gente se considera na igreja local? Como é que nós nos consideremos uns aos outros? Ele vai dizer, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Então perceba a recomendação dele que nós devemos fazer como igreja local, como congregação. Nós precisamos considerar uns
aos outros. Quando você deixa de vir, quando você não se projeta, quando você não considera importante estar com seus irmãos na igreja local, quando você não considera importante fazer parte de uma igreja local, você está considerando ou desconsiderando uns aos outros? Você precisa entender isso. O nosso comprometimento está atrelado ao considerar um ao outro. Como igreja local, meus irmãos, nós temos um propósito estabelecido pelo próprio Deus, de que nós cresçamos juntos, de que nós venhamos nos aperfeiçoar na nossa fé, e nós fazemos isso juntos, precisando considerar uns aos outros, para que a gente cresça nisso. Por exemplo, todo semestre a gente faz calendários de atividades na igreja. Essas atividades que é pensada, elas não saem simplesmente da nossa cabeça. São planejamentos onde a gente ora, busca direção a Deus, e que a gente então entende de Deus ser viável para a gente trabalhar como igreja, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, considerando cada um que faz parte da igreja local. Ninguém não promove evento, ninguém não pensa e não planeja nas atividades da igreja, não pensando em ninguém. Mas quando a igreja faz isso, ela pensa nos seus membros, porque ela considera os seus membros. Ela deseja que os seus membros cresçam. Ela deseja que os seus membros participem. Ela deseja que os seus membros desenvolvam. Porque essa é a perspectiva de Deus, como nós acabamos de ver. Mas aí sabe o que é que acontece? Aqueles que pensaram considerando aqueles para gerar neles edificação, esses não têm a mínima consideração de anotar e de se fazer presente. Nas programações que foram planejadas, que foram pensadas, que foram organizadas, na consideração da própria membresia da igreja local. Isso é considerar um ao outro. Quando você falta uma reunião, você desconsidera aquele que preparou um sermão para vir aqui pregar para você, porque considera você. Porque entende que você precisa ouvir isso. Porque o trabalho da igreja local é edificar uns aos outros. É igual o camarada, se ele vai estar disposto a pregar hoje. E se o pregador não viesse, pronto. Todo mundo ia para casa. Ele precisa considerar todos nós, para ele ter compromisso. Para ele não faltar e ele vir cumprir com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Considerando todo o corpo. Para que todo mundo se desenvolva. Para que todo mundo cresça. Então o autor de Hebreus vai dizer que para nós nos congregarmos, nós precisamos considerar uns aos outros. O fato da gente considerar uns aos outros é que faz com que a gente se congregue. Porque considerar uns aos outros tem um objetivo, como vai dizer o texto, considerarmos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a boas obras. É na congregação que a gente se estimula uns aos outros. É na congregação que nós somos estimulados à prática do amor e das boas obras. Um irmão vai aquecendo o outro, o irmão vai instruindo o outro. E a gente vai crescendo junto, se estimulando uns aos outros. Ninguém se estimula sozinho. Precisa haver uma ação externa quando ele está desestimulado, para ele poder se estimular. E a congregação é importante por causa disso. Porque a gente se estimula uns aos outros para crescer, para frutificar, para produzir. Porque esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Mas o principal que eu vejo também nesse texto é o que ele vai dizer no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais
quanto vedes que o dia se aproxima. Essa é uma razão muito importante pela qual nós não podemos nos deixar de congregar. Nós nos estimulamos à prática das boas obras, mas também nós admoestamos uns aos outros. E tem um objetivo de nós nos admoestarmos uns aos outros. O objetivo de nós nos admoestarmos uns aos outros é o que vai dizer no verso 26 e 27. Ele vai falar sobre o pecado. Ele vai dizer a seguinte coisa: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Esse é o objetivo de nós nos congregarmos e nos admoestarmos uns aos outros. É para que nós não sejamos vencidos pelo pecado. Se você for olhar no capítulo 3 deste mesmo livro do autor de Hebreus, versos 12 e 13, ele vai dizer que nós devemos nos exortar uns aos outros todos os dias, para que o nosso coração não seja endurecido pelo engano do pecado. É na igreja local que você é admoestado. É na igreja local que nós nos admoestamos uns aos outros. Que nós impedimos do irmão ser laçado pelo pecado e ser endurecido pelo pecado. Essa é uma razão prioritária, meus irmãos, de nós nos congregarmos. É porque nela nós nos admoestamos, nós nos exortamos mutuamente todos os dias, para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. E o grande problema, meus irmãos, está aqui. Essa é a razão de muita gente não querer compromisso com a igreja local, porque não gosta que ninguém diga nada da sua vida. Ninguém quer ser admoestado. Ninguém quer ser exortado. Nós vivemos numa cultura altamente individualista e que não condiz em nada com o corpo de Cristo. Muita gente se sente ofendido quando alguém aponta ou diz ou admoesta ou exorta o seu pecado. Porque nós vivemos numa sociedade altamente individualista. E que por isso que o jargão dessa nossa sociedade é: não me julgue. Mas na verdade, quando ele diz não me julgue, ele quer dizer assim: deixa o meu pecado na minha. Mas isso foge totalmente dos padrões bíblicos. Porque se nós somos um corpo, nós temos responsabilidade uns com os outros. A minha mão, ela não pode simplesmente, o meu pé está enfermo, e o meu pé não pode dizer: não, mão, não cuida de mim. Deixe eu aqui na minha. Ela não pode dizer isso. Porque faz parte de um corpo. E precisam cuidar uns dos outros. E esse cuidado uns dos outros faz parte da admoestação e a exortação. Porque é assim que Deus trabalha a santificação no meio do seu povo. Usando a vida um do outro para trabalhar. Só que infelizmente a gente, como eu disse, a gente vive numa sociedade muito individualista. Onde as pessoas não toleram, não aceitam que ninguém diga nada da sua vida. E essa é a razão de muita gente ficar pulando de igreja em igreja, mas não abandona o seu pecado. Quando o pastor chama a atenção dele no seu pecado, ele bumba, sai da igreja, vai para outra igreja, chega lá de fininho, e ninguém diz nada, e ninguém sabe nada, e lá ele fica, até se descobrir o pecado dele, ele bumba, sai dessa igreja e vai para outra, e ali ele fica, pulando de igreja em igreja, porque ele não tolera ser admoestado, ele não tolera ser exortado por outros irmãos, porque ele não quer que ninguém mexa na sua vida. Isso é o reflexo de um individualismo que não condiz com a ideia bíblica do corpo de Cristo, meus irmãos. Essa é a razão de muita gente não querer compromisso com a igreja local. Porque sabe que a partir do momento em que ele assumir compromisso com a igreja local, ele vai precisar abrir a sua vida para a igreja local. Essa é a razão de muita gente não gostar de igreja pequena como essa.
Muita gente gosta de igreja grande porque ele senta lá na última cadeira. Quando termina o culto, ele vai embora e ninguém sabe da sua vida. Porque ele não quer que ninguém se meta na sua vida. Esse individualismo é que tem matado as pessoas. Porque ninguém cuida dela. Ele não quer que ninguém cuide dela. E ela é endurecida pelo engano do pecado. E lá ela vai morrendo no seu pecado. E ela não permite ninguém ser trabalhado com ela. Essa é a razão de muita gente sair das igrejas. Quando muitas vezes tem que ser disciplinadas pelo seu pecado. E elas não suportam. Porque nós vivemos num mundo indisciplinado. Em que ninguém tolera ser disciplinado por ninguém. E por isso ele sai procurando igrejas que ninguém mexe na vida de ninguém. Ele dá o dízimo, ninguém mexe na sua vida, e ali ele fica. Mas uma igreja onde aplica a disciplina bíblica, essa não é igreja boa para ele. Porque ele não suporta, ele não tolera. E é por isso que muita gente não quer congregar. Porque não quer ter compromisso. Talvez você já tenha até ouvido pessoas que dizem, não quero fazer parte de uma igreja porque tem que dar dízimo, né? Ele não quer ter compromisso nenhum. E esse é um grande problema, porque o Senhor nos chama para servir. O Senhor não nos chama para ser servidos. O Senhor nos chama para servir. E se nós servirmos uns aos outros, logo, todos nós seremos servidos. Todos nós seremos servidos. Pastor, o que fazer diante dessa verdade? O que fazer diante de tamanha verdade? Só tem uma saída para nós diante dessa verdade. Nos arrependermos. Nos arrependermos. Receba essa palavra com mansidão, ou acolha ela com ira. Aqueles que não têm comprometimento, ouvindo uma palavra dessa, ele se enfurece no seu coração. Mas ele tem a opção de recebê-la com mansidão. Receber, acolher a palavra com mansidão, como diz Tiago, nós aprendemos na escola bíblica, é você receber a palavra de Deus e você ter humildade para deixar ela transformar a sua vida. E você não ficar tentando lutar contra ela, ou tentando encontrar um versículo para justificar a sua falta de compromisso. Para você só tem uma saída: se arrependa. Se arrependa. Não viver o projeto de igreja local é caminhar segundo contrário à vontade de Deus. Veja como anda a sua vida. Quanto a ser crente está ligado a uma igreja local. Veja como está a sua vida. Quer saber sobre a vida do crente? Olhe sobre a vida dele na igreja local. Vai dizer muito. Veja como anda a sua vida hoje. Como está a sua vida de crente ligado à igreja local? Ao ver o seu envolvimento, a sua participação, o seu compromisso com a igreja local, o que é manifesto ao seu respeito? Se uma pessoa que não lhe conhece, ela fosse tentar conhecer você através do seu envolvimento com a sua igreja local, o que ele ficaria sabendo ao seu respeito? Igreja local é projeto de Deus para a manifestação da sua glória. E não andar em conformidade a isso é não andar segundo o propósito de Deus. Em outras palavras, para ficar mais claro, está em pecado quem não dá glória a Deus. Está em pecado quem não dá glória ao que Deus escolheu para glorificá-lo. Igreja local. Ore a Deus nesse momento, pedindo ao Senhor que o ajude a ter compromisso e a amar a Deus e a sua igreja local. Ore nesse momento. Quando alguém que não tem compromisso chegar até você para falar alguma coisa, você reproduz esse sermão para ele. Que sua vida seja achada com compromisso. Ore nesse momento a Deus.
Veja como anda o seu envolvimento com a sua igreja local, seu compromisso. Se sabe que não está como deveria, arrependa-se. E assuma o compromisso hoje. Arrependa-se hoje. Bote-se a Deus em compromisso com a sua igreja local. Porque a igreja local é projeto de Deus para a vida do crente. Pai amado e querido, Pai, nesta noite nós queremos render graças ao Senhor pela igreja local. Pai, muitos que estão aqui nesta noite conheceram a Ti em uma igreja local. Não permita, ó Deus, com que o pecado tenha os endurecido. E que hoje se levantaram como inimigos de quem tem compromisso com a Tua igreja local. Meu Pai, converte o coração desses. Ajuda-os, ó Deus, a enxergar que a igreja local é a expressão da igreja universal do Senhor. E que foi por meio dela que o Senhor escolheu revelar e manifestar a Tua glória. Nos ajuda, Deus, a amar a Tua igreja local, assim como o Senhor ama. Assim como Paulo, ó Deus, que disse, tudo suporto por causa dos eleitos de Deus. Que deu a vida, ó Deus, por amor às igrejas locais. Pai, não nos permita enterrar os dons e os talentos que o Senhor nos deu para o uso da igreja local. Desperta-nos, ó Deus, ao serviço dos nossos irmãos. Pai, nos ensina a nos estimularmos uns aos outros, a prática do amor e das boas obras. Pai, usa uns aos outros para as admoestações, para as exortações, para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Como é bom a Deus quando estamos no pecado e um irmão é usado por Ti para nos confrontar. Deus bendito, mostra-nos o caminho do compromisso. Pois sabemos, ó Deus, que faltar com a Tua igreja local é faltar contigo. Porque o Senhor nos chamou para fazer parte de uma igreja local. Como aprendemos hoje, ó Deus, é mandamento do Senhor. Obrigado, ó Deus, por esta igreja. Sabemos que ela é Tua. E para nós tem sido um grande privilégio fazer parte dela. De caminhar com os nossos irmãos. De crescermos juntos para a glória do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se temos faltado com ela. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, possa nos avivar novamente. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que veio de encontro aos nossos corações nesta noite. Pois assim nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.